Irmãos, hoje nós vamos, Deus tocou nos nossos corações, estamos aqui com uma palavra muito pertinente, ao tempo que nós estamos vivendo, uma palavra que em outra época nós já ministramos, mas Deus deu uma renovada, com uma nova capa, uma nova visão, aplicação na nossa vida. Deus tem algo de novo para nós, né? Deus botou no nosso coração, nossos corações, para falarmos sobre renovação de forças. É muito oportuno nessa época que nós estamos tão desgastados, tão cansados, fatigados. Eu pensava que o fato da gente ficar em quarentena estaria me dando assim mais tempo para descansar. Pelo contrário, eu tenho me sentido mais absorvido, mais desgastado, e isso então veio num tempo, numa hora boa, falar sobre isso, renovando as nossas forças. E nós vemos que cansaço faz parte da natureza humana, todos nós vivemos o cansaço, é normal, é comum vivermos o cansaço, só que o cansaço excessivo, ele traz um monte de problema, desencadeia estresse, fadiga, até insônias e às vezes até mesmo enfermidades, o excesso de cansaço. É verdade. Então, nós vamos estar meditando, sobre isso, conforme já falamos. Existem vários tipos de cansaço, o físico e o espiritual, o emocional, o cansaço espiritual. Hoje nós vamos estar focando mais a questão do cansaço espiritual. E eu estava observando, irmãos, que uma das formas de nós superarmos, de nós abrandarmos esse cansaço, essa fadiga, é nós buscarmos a Deus em oração. É o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, enquanto os discípulos estavam descansando, muitas vezes pela madrugada ele subia ao monte, ia conversar com o Pai, porque ele tinha várias lutas, vários problemas, vários desafios durante o dia, perseguições, pessoas querendo matá-lo, o diabo também oprimindo, problemas com os próprios discípulos. Então ele tinha que recarregar as baterias dele, e a forma dele aliviar aquelas tensões era a oração, que dava a carga da bateria espiritual dele. É incrível. E ele se retirava sozinho para orar, diz os textos, que ele ia, na maior parte das vezes, Jesus se retirava para descansar. Enquanto ele estava ali descansando a sós com o Senhor, ele tirava esses momentos assim de particularidade e ele descansava, É lógico. Porque em casa ele não tinha sossego mesmo. Verdade, tinha que ser na hora da madrugada, quando ninguém iria atrapalhar. É lógico que não é o nosso caso, nós que vivemos uma vida, somos humanos, não temos essa capacidade de Jesus Cristo como o próprio Filho de Deus, mas nós precisamos de ter um momento de comunhão com Deus, um momento de intimidade, de nos separarmos, irmãos. Se nós vivermos o nosso dia a dia e não tivermos um momento de separação, ou que seja na oração, ou que seja na reflexão da palavra, nós viveremos uma vida muito tensa. A intimidade com Deus, o momento a sós com Deus, ela nos dá uma renovação espiritual, uma carga espiritual de força para vencermos então essa fadiga que é tão comum nos nossos dias. Então, irmão, o cansaço excessivo, ele gera estresse, ele pode gerar hipertensão, ele pode gerar até dor e, consequentemente, um cansaço não curado, ele pode gerar até enfermidade. Então a gente precisa cuidar dessa área da nossa vida, porque a gente se preocupa, em correr atrás do ganha-pão, pessoas que estão enfermas, dar carinho, dar amor a todas as pessoas que estão à nossa volta, cuidar das nossas tarefas diárias. E às vezes a gente não prioriza cuidar de uma situação que vai se acumulando na nossa vida
que gera esse cansaço, esse estresse, por causa da gente se doar muito, quer fisicamente ou quer espiritualmente. Eu estava meditando o seguinte, que o que é comum nos nossos dias, né? O que é comum na nossa geração nós fazemos? Se a gente está muito cansado, muito estressado, a gente quer chegar em casa, ligar uma televisão, às vezes a gente não vê nada que está acontecendo, mas a gente senta, fica ali na poltrona, como diz o pastor Cláudio Duarte, entra na caixa do nada e fica ali. Outros já gostam de um videogame, outros gostam de ver um filme. São formas de nós aliviar nossa tensão. Mas eu quero dizer que o que é importante fazermos, nós temos um momento de oração. Foi isso que é o exemplo que Jesus Cristo nos deixou e os apóstolos também nos deixou. Nós temos um momento de reflexão com Deus, de buscar a presença do Senhor, para que realmente possamos estar aliviados. Senão a gente entra no caminho contrário. Em vez de a gente aliviar, em vez de a gente acalmar o nosso coração, a gente acaba gerando outros problemas com filmes, etc. Mas eu quero falar o seguinte, que nós vemos dois exemplos, rapidamente, para nós entrarmos propriamente na palavra, dois exemplos na Bíblia de pessoas que entraram no caminho errado devido ao cansaço, né? Nós vemos, foi Esaú. Esaú chegou cansado, fatigado do seu trabalho, ele foi caçar e não pegou nada, chegou muito cansado e estava esgotado, né? E ele chegou para Jacó, Jacó estava com uma panela de guisado, uma sopa, devia estar cheirando muito, e ele falou: me dá um bocado dessa sopa. E Jacó falou: eu te dou sim, desde que você me dê o seu direito de primogenitura. Direito de primogenitura. E ali ele vendeu. Então é muito perigoso, irmão, no cansaço, a gente acabar abrindo mão da bênção de Deus. Tomar atitudes precipitadas. A gente nunca deve tomar atitudes em momento que a gente está nervoso, ou tenso, ou com esgotamento, né? A gente deve parar para tomar decisão. Nós precisamos estar num momento de sobriedade, né? Outro momento também de um personagem da Bíblia, que também mostra o efeito negativo do cansaço, foi Elias, um grande homem de Deus. Aconteceu aquele milagre, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e aqueles profetas de Baal foram mortos, e ele foi o cara do momento. Mas ali foi um momento muito tenso, quando ele enfrentava a perversa Jezabel. E também o Acabe, né? Esse casal de reis que eram muito maus, covardes, idólatras, que na verdade foram os piores reis de Israel, e ele estava frente a frente com ele num desafio assim do século, né? O desafio do milênio. A Jezabel falou que ia matar Elias por conta dele ter feito aquele trabalho lindo e ter morto os profetas de Baal, que era protegido de Jezabel. Resultado, ele saiu desesperado, cansado, fatigado, ele saiu desesperado, correndo pelo deserto, e chegou um momento, está lá em 1 Reis 19:4, que ele pediu a morte, falou: Senhor, eu estou cansado. Ele falou: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram meus pais. Quer dizer, esse é um outro perigo de as pessoas às vezes até desejarem a morte. No momento de cansaço, a pessoa perde o interesse, cansaço extremo, né, queridos? Nós estamos falando aqui de cansaço extremo, de esgotamento emocional, espiritual, e isso gera uma química, um desgaste tamanho que a gente perde, chega ao ponto de perder o interesse pela vida, desvalorizar tudo mais que está à nossa volta, porque já não tem mais prazer de viver, conforme foi o caso de Elias, né? Elias é um homem, um gigante na fé, um homem de uma ousadia, de uma intrepidez única no Antigo Testamento, e ele
não medir esforços para honrar ao Deus vivo. Ele era sempre à frente nas questões de decisão. No entanto, ele, depois de ter passado o estresse, ele ficou tão absorvido por aquela situação que ele passou, que ele desejou depois não reagir mais. O seu corpo, a sua fé, as suas emoções já não reagiam, e ele não desejava também reagir. O organismo não reagia, mas nós temos que trabalhar aquilo que a gente tem conhecimento de Deus, nosso relacionamento com Deus, e trabalhar e falar assim: não, eu vou reagir, eu vou me levantar, eu vou me erguer dessa situação. Mas o Elias, ele estava numa situação que ele não queria saber de nada. Até Deus falando com ele ali, através do anjo que vinha, ele estava com dificuldades sérias de reagir. Eu quero dizer que muitas vezes, nesse cansaço extremo, o adversário aproveita-se desse momento e lança suas armadilhas, né? Desejo de morrer, desejo de abrir mão da sua bênção. Então a questão do cansaço pode ser uma questão assim, aparentemente muito simples, né? Um caso simples, todo mundo tem cansaço, mas se nós não dermos a devida atenção a isso pode nos levar a uma armadilha do inimigo, né? É isso que eu quero chegar aqui nessa abertura desse assunto sobre cansaço, que é um grande perigo a gente pensar que isso é uma coisa normal. É uma coisa que requer muita atenção, o cansaço extremo, que pode nos levar a um desgaste, pode nos levar a uma armadilha do inimigo. Na maior parte das vezes o cansaço ele gera desânimo e perca de interesse pelas coisas necessárias. Tem gente que, por causa do esgotamento, perde interesse de tomar banho, de se alimentar, e pior ainda, quando vai abalar a fé. Há muitas pessoas que a fé é abalada, entra em jogo a fé da pessoa por causa de um aborrecimento que levou a um desgaste extremo, e a pessoa começa a esfriar a sua vida de fé, o seu relacionamento com Deus. Vocês observam que quando nós estamos cansados fisicamente, a gente anda, corre, faz alguma coisa, a melhor coisa que tem que fazer é ir arrumar uma cama, um chuveiro, tomar um banho e arrumar uma cama, deitar, descansar. Mas aqui, nesse caso, Deus está querendo nos trazer uma orientação sobre a questão do cansaço espiritual. Porque cansaço físico, uma boa noite de sono, um travesseiro, resolve o problema. Agora, tem problemas espirituais que se perduram, e é essa questão que nós vamos entrar aqui nessa noite para falarmos, mostrarmos a questão do cansaço espiritual. E para isso nós vamos ler um trecho da Bíblia. Você quer? Posso ler, né? Isaías capítulo 40, e o versículo é o 28. Ai, gente, eu preciso trocar para ler, viu? Não dá. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Glória a Jesus. Esse texto aqui ele é muito amplo, né? Tem muita informação nele, e aqui o Senhor está nos chamando aqui. Eu sei que a vez é sua, deixa eu só falar isso, eu vou te passar. Mas aqui Deus nos chama para uma conversa, queridos, muito interessante. Poucas pessoas descobriram isso, que quando a gente está numa situação dessa, a tendência é as pessoas ficar bravo com todo mundo também à volta, xingar, né, amaldiçoar e fazer assim, um monte de estardalhaço também. Cada pessoa tem reação diferente, nem todas reagem igual, né? Tem pessoa que fica depressiva e tal, mas
a grande parte das pessoas que a gente vê hoje, elas vão para os meios de comunicação, aí as redes sociais, e fica expondo assim coisas assim, cansei. Essa é uma frase, né, que ficou muito famosa, uma frase de uma palavra só, na verdade, que ficou muito famosa nessa última década, e as pessoas iam lá e escreviam assim, cansei, ponto, né? Mostrando que estavam assim, impacientes, com a paciência cheia de uma determinada situação, esgotou a paciência, não quero mais saber disso, não quero mais falar disso. Alguém fala, joguei a toalha. Joguei a toalha. Então, aí vai e expõe para um monte de gente, mas isso não gera solução. O que gera solução? Nós irmos para o divã de Jesus Cristo. Nós chamarmos Jesus, porque Ele jamais vai expor a sua situação, jamais vai expor você ao ridículo, jamais vai levar para outra pessoa aquilo que você falou e passar e vazar para A e para B, porque a tendência das pessoas que ouvem, às vezes no particular nosso, muitas pessoas têm isso, não necessariamente todas, né? Só assim, não, eu vou falar só para mais uma pessoa da minha confiança. Aí aquela uma fala, eu vou falar só para mais uma da minha confiança. E assim vai todo mundo tomando um conhecimento daquilo que era tão privado, tão particular. E nós precisamos aprender a ir para o divã de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a chamar Jesus, Jesus, vem cá. Vem comigo aqui, Senhor, no meu quarto comigo. Ou então, se você não tem privacidade na sua casa, vai para debaixo de uma árvore, vai para um local que você possa ficar a sós por um tempo. E chama Jesus ali, Jesus, Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vem cá que eu preciso conversar com o Senhor. Não é mesmo? Amém. Exato. Nós lemos aqui esse texto, a Zane fez essa leitura muito importante, mostrando a renovação que o Senhor nos dá. E nós vimos aqui no versículo 28 que ele diz o seguinte: o nosso Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas é importante nós salientarmos aqui que Deus é Deus, Ele não se cansa, mas nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós nos cansamos, nós nos esgotamos. Mas Jesus compreende nosso cansaço, nosso estresse, nossa fadiga, nosso desânimo, porque Ele se fez homem para isso, né? Isso mesmo. Para experimentar a nossa dor, para conhecer o que nós sentimos. E esse é o interesse de Deus, de nos fortalecer, de nos reanimar. Esse texto, ele mostra Deus como aquele que não se cansa, mas logo no versículo seguinte, no 29, ele fala: porque Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o interesse. Deus está interessado, Ele quer trabalhar conosco. Eu não sei qual é a situação de cada um que está ouvindo essa live, mas eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, a gente fica fatigado. E Deus é aquele que tem interesse em de nos injetar um ânimo, uma bateria nova, uma alegria nova, uma renovação, para que a gente possa enfrentar os embates da vida. E essa é a questão que nós vemos. E nós vimos Jesus Cristo, né? Ele vem e dá essa afirmativa lá em Mateus 11, 28. Olha que palavra linda que Jesus Cristo, Ele ratifica aquilo que Deus já vem falando ao longo da palavra de Deus. Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Interessante quando ele fala achareis descanso. Ele poderia falar achareis descanso para o seu corpo. Não, ele fala achareis descanso para a vossa alma. Porque a alma é esse contexto que o Senhor mais quer trabalhar, porque o físico é simples,
você descansar ele uma noite, uma boa noite de sono, você restaura a sua força física. Mas o cansaço emocional, o cansaço espiritual precisa mais do que uma noite de sono, mais do que uma cama e um travesseiro. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida para renovar, para nos dar o descanso que Jesus Cristo falou. E é bom aqui, eu estou lembrando de falar, Luiz, o seguinte: tem muitas pessoas que, por causa de fadiga, de cansaço extremo, de desânimo, não sabe fazer às vezes essa leitura, não consegue se expor isso para o Senhor, embora o Senhor saiba muito bem entender e chega antes da gente, ele detecta isso em nós, antes de nós detectarmos, mas nós precisamos fazer essa confissão para ele da nossa incapacidade de resolver nossas situações, de nos autocurarmos. Nós não temos essa capacidade de curar nossa alma, nós não temos capacidade de curar nosso espírito. A gente tem até capacidade de, algumas vezes, de curar o corpo, né? Mas o espírito e a alma não tem química humana que possa curar. Muito comum pessoas irem para o remédio. Uma questão da alma não se cura com remédio, uma questão do espírito não se cura com remédio. Pessoas que se enchem de remédio, se dopam de remédio, não dormem. Eu não sou contra remédio, queridos. Eu já usei muito remédio e uso remédio para hipertensão. E se for preciso, né, a gente tem que usar. Mas tem pessoa que não consegue pedir o socorro a Jesus e então vai se encharca de remédio, que o remédio dopa ele capota, entra debaixo do travesseiro, vai para cima do travesseiro e amanhece no outro dia quando o remédio acaba efeito. Uma coisa que poderia estar sendo resolvida com uma boa conversa com Jesus Cristo. Nem sempre se faz necessário remédio, mas sempre se faz necessário uma conversa com o Senhor. E na sequência, Zânia, do versículo que você leu, no versículo 30 fala assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre uma exaustão extrema, quando a pessoa cai. Alguém já deve ter visto nessas maratonas, pessoas correndo quase 50 quilômetros. Na maratona acho que são 40, 43 quilômetros, alguma coisa por aí. Mas existe o triatlo, que é bicicleta, natação, corrida e por aí vai. E as pessoas chegam àquela exaustão de quase cair mesmo. Já vi até alguns têm cãibra e param, né? E param. Aqui quando Deus fala através de Isaías, os jovens se cansarão, se fatigarão e os mancebos cairão. Eu creio que ele estava falando aqui de um tipo de um cansaço extremo. Mas aqui nós vamos voltar para o lado espiritual, não apenas o lado físico, cair fisicamente, mas é o lado espiritual da pessoa cair, chega ao ponto de estar tão estressado, problemas financeiros, problema dentro de casa, muita pressão. Olha, esse problema de pandemia, ele tem gerado, tem observado um estresse. Um pouco tempo atrás eu fui viajar de carro, notei que os carros estavam correndo, mas eu comentei com você, olha como é que os carros estão correndo, parece que há um nervosismo, até mesmo nas estradas. Não sei o que estava acontecendo naquele dia, mas me chamou a atenção. Então eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, ele leva as pessoas a ficar um pouco mais estressados, cansados, fatigados, chegando ao ponto dessa exaustão extrema, né? Tem tido assim, um número maior de pessoas comentando comigo, me procurando, pedindo oração, um número crescente de pessoas com esse estresse, esse comportamento. Então Deus, ele sabe da nossa estrutura, sabe que nós somos sujeitos a isso, né? Ele quer trabalhar, por isso mesmo eu creio que Ele botou isso no nosso coração nessa noite para falar sobre esse problema desse cansaço, dessa fadiga, desse estresse. E no mesmo livro de Isaías, capítulo 53, no verso 3, ele fala assim: 35, né? Isaías 35, verso 3: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes.
trementes, né? Eu creio que aqui ele está também focando esse nível. Ele não está falando de coisa física, não. Aqui, né? Ele está falando de nível espiritual. Joelhos trementes, mãos fracas. Mãos fala de trabalho, joelhos, pés fala de caminhada, né? De perseverança, né? Se a gente está cansado da caminhada, cansado de se empenhar e trabalhar, e a coisa não avança, não chega naquele patamar que a gente gostaria, a gente sonha algo para a nossa vida ou para o nosso filho, né? Para as coisas à nossa volta, a gente faz planos e sonha, e a gente rala a sua camisa, coloca recurso, tempo, empreende, suor, e a coisa não acontece, não decola, não vai à frente, e a gente fica então com essa fadiga, com esse desânimo, falar: meu Deus, já me esforcei tanto, já empenhei tanto, já me dediquei tanto, já gastei tanto, eu já orei tanto, eu já fiz tanto, e vai colocando tanto, e nada aconteceu. A gente tem que lembrar que muitas vezes, nesse tanto aí que você empreende, que eu empreendo, e a gente não alcança, muitas vezes é um projeto de Deus que não é para aquele momento, mas às vezes Deus também está querendo nos chamar a atenção para a gente focar para uma outra alternativa, para uma outra direção, para uma outra solução que Ele tem diante de nós, algo que é de um nível maior, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Às vezes a gente está suando, empreendendo tanta coisa ali, falando: meu Deus do céu, por que não rende? Por que não tem resultado? Por que não dá certo? Mas às vezes Deus está querendo abrir nossos olhos, descortinar para nós, da gente tirar o foco dessa situação e olhar para o lado, que vai ter igual a história de Agar, né? Agar ia pelo deserto, e ela ia com o filhinho dela pelo deserto, com Ismael, porque ela tinha sido lançada fora. Lançaram ela fora, despacharam ela, despediram ela de forma assim fria. Abraão e Sara falaram: não queremos mais você aqui, porque seu filho Ismael está aí entrando em atrito com Isaac, e nós não queremos mais você aqui, se manda, vai embora. E aí ela foi assim, juntou as coisas mais ou menos com poucos recursos, com pouca bagagem. Ela foi com Ismael pelo deserto, e ela começou a ficar fadigada, e ela começou a ficar saturada, e ela começou a ficar sedenta, e mais ainda o filho dela. E que coisa... Só perder esperança. Quem que dói mais do que ver um filho sofrer? Não tem. Tanto é que Jesus, quando estava morrendo na cruz, o pai não conseguiu, não suportou ver o momento de Jesus, e Jesus brada: Deus meu, por que o Senhor me abandona? Por que o Senhor me abandonou? Né? E assim foi Agar. Agar também, quando ela viu o filho dela sedento, naquele deserto causticante ali, o filho dela queria água, e já tinha acabado os recursos de água, as reservas dela, e ela entrou em desespero, e ela colocou o filho dela distante dela assim, porque ela não queria ver o menino morrer, porque a situação era muito difícil. E ela, naquele momento assim, a palavra de Deus diz que Deus abre os olhos de Agar. Aleluia, que coisa linda. E quando Agar tem os olhos abertos, diante dela tinha um oásis, tinha água fresca, aleluia, e ela ali trouxe o filho dela, e ela então mergulhou o menino, refrescou o menino, dessedentou o Ismael, e foi aquele momento de calmaria. Jesus é isso no nosso cansaço, né? Irmãos, eu não sei se pelo menos já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com os irmãos que estão nos ouvindo, aquele dia que parece que as coisas não dão certo. Tudo que você vai fazer parece que tem um entrave, tem um bloqueio. Você vai fazer um negócio, está ali num projeto, o projeto dá um problema, aí você tem que resolver aquele problema, quando chega mais na frente tem um outro problema. Então isso vai fatigando, vai te cansando. Eu creio que Deus às vezes permite, né, provas para poder elevar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Às vezes a permissão de Deus, igual Deus permitiu o diabo tocar na família de Jó e até na saúde dele, às vezes é uma permissão de problemas que vai acontecendo um atrás do outro. E aqui
Paulo dá uma palavra em Gálatas, capítulo 6, verso 9, muito importante, muito específica em cima disso. Paulo fala bem assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houver um desfalecido. Sabe, irmãos, nós não podemos nos cansar. Nós não devemos nos cansar, nós não podemos abrir mão, nós não podemos falar, não, eu vou parar, eu estou cansado, as coisas não estão dando certo, está tudo difícil, a minha vontade é parar, eu vou desistir da minha luta pelo bem. Paulo falou, e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque cansa, né? É porque cansa, né? Cansa, tem hora que a gente parece estar malhando em ferro frio com algumas pessoas, né? Não, com tudo em torno de nós, às vezes com o filho, com o marido, com a mãe, com, sei lá, com o vizinho, com alguém, irmão de fé, tudo, né? E fazer o bem, a gente faz o bem para pessoas normalmente, né? E cansar de fazer o bem não está falando de cansaço físico, ele está falando de um cansaço de impaciência emocional, um cansaço emocional, um cansaço da alma. Né? Então aqui especificamente ele está falando isso, porque às vezes a pessoa está tentando arrumar uma situação. Hoje mesmo eu experimentei um caso desse, né? Desde ontem, uma pessoa que não é nem daqui do nosso meio, ele procurou, reclamou que estava com problema de níveis, e eu então fui tentar ajudá-lo, e ele botou tanto obstáculo, tanta dificuldade. Então, irmãos, nós não podemos nos cansarmos de fazer o bem, a gente tem que continuar. Eu falei, olha, se de tudo você não quer resolver esse problema da melhor maneira, eu vou orar, vou continuar orando. Então, desde ontem eu estou orando por essa pessoa, pela família, para que Deus venha trazer soluções. Eu quero já dizer, é um caso aqui que ninguém não é do nosso meio. Nós precisamos, irmãos, não podemos nos cansar de fazer o bem, porque se a gente não se cansar, no tempo de Deus, Ele vai trazer a solução. Agora eu quero também dizer que tem duas maneiras, dois tipos de socorro de Deus alcançado. A pessoa às vezes está cansado, está fatigado, e Deus não socorre, a verdade é essa. Mas existem duas formas, e eu quero citar isso porque são chaves fundamentais na nossa vida. A primeira chave, a primeira forma, o primeiro tipo de socorro que Deus nos dá é quando Deus vem e nos socorre. Deus, Ele vem e traz uma solução. Você está ali, a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos nem orar. Ele vem no nosso socorro com gemidos inexprimíveis. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo fala bem assim: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas, agora tem o mais aqui interessante, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprido a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Interessante que aqui não foi o apóstolo Paulo que foi buscar a presença de Deus. Deus viu a situação dele, ele estava sendo arguído pelos romanos, e ali então Deus entra com a solução, Deus manda a solução. Então há um momento, a primeira forma é essa, quando você não está esperando o socorro chega para você, chega uma solução, você nem sequer orou, você nem sequer pediu, né? Deus se manifesta na vida da gente, envia socorro nos dias de hoje através de pessoas, né? Sim. Tanto é que a palavra diz que Ló recebeu anjos e nem se deu conta, achando que eram pessoas. Sim. E nos dias de hoje Deus faz a mesma coisa. Às vezes a gente está lá num momento tão crítico da nossa vida e Deus envia um servo dele, às vezes até um Ciro da vida, que nem cristão era, o Ciro, né? E Ciro foi enviado para ajudar a nação. E às vezes Deus levanta um estranho que não faz parte
da nossa comunidade de família ou de fé, uma pessoa que tem outras alianças, mas Deus usa essa pessoa para ser bênção no momento de dificuldade da nossa vida. Irmãos, mas o mais interessante, existem dois tipos. Um é quando Deus te socorre, mas existe aquela que é o mais assim adequado, pelo menos que a gente deve aprender e praticar, que é quando nós vamos buscar o recurso de Deus. A gente não pode ficar de braços cruzados, deitar numa rede e falar: Deus vai resolver meu problema. Você tem que partir para uma luta, você tem que partir para um empenho, para uma oração, para um jejum, né? Eu me lembro quando você esteve doente, há uns meses atrás, a igreja inteira orou, a igreja inteira jejuou, houve uma mobilização. Nós precisamos nos mobilizar para ver o resultado. Você estava numa situação crítica ali no hospital, a gente não sabia nem como resolver, mas a igreja entrou, né? É igual a situação de Pedro quando estava preso, né? E a igreja entrou em oração e Pedro teve as cadeias arrebentadas, né? Ganhou liberdade. Nós pregamos aqui recentemente sobre a história de Davi, quando ele chegou lá na cidade de Ziclag e os amalequitas tinham saqueado e levado a família. Ele ficou numa fadiga, já estava cansado. Ele, os 600 soldados, estavam super cansados e eles ficaram desesperados ao ponto de chorar até não aguentar mais chorar. Eles pararam de chorar porque não tinha mais fôlego de tanto chorar. Diz a Bíblia que eles choraram assim compulsivamente até perder as forças. Porque a pessoa às vezes chora e para de chorar porque foi consolado, porque o problema passou. Uma coisa, agora, quando você para de chorar porque não aguenta mais chorar, você imagina a fadiga que esse homem estava passando. Mas aí que vem o detalhe: Davi, ele não se conformou, ele foi buscar a Deus, ele entrou na presença do Senhor e falou: o que eu posso fazer, Senhor? Eu vou atrás desses homens, vou buscar nossas famílias. E o Senhor falou: vai. E ele então se levantou e foi. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a segunda modo de Deus nos socorrer. Quando você vai à presença de Deus, você se levanta como Davi se levantou, reage. Você não se intimida, você não se acusa, você não se curva, não para, não se prostra. Você busca a presença do Senhor e parte para a luta. É isso que Deus espera de nós. Glória a Deus. Então, nós vimos aqui nessa situação de Davi, ele se mobilizando para ir, né? E nós vamos ver aqui aí, então, irmãos. Vale lembrar que ele voltou sorrindo, feliz da vida. Porque trouxe toda a família, né? Recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Glória a Deus. O que Deus quer, na verdade, é que a gente tome essa atitude, que a gente se levante da nossa prostração. Em Efésios 6,10 fala: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o desejo de Deus, para nós nos fortalecer no Senhor, nós nos animarmos no Senhor. Deus, irmãos, olha, o que vai abrir porta na nossa vida, o que vai chamar a atenção de Deus é a nossa atitude, a nossa disposição. Não, eu vou partir, eu vou guerrear, nós vamos à luta. Isso Deus espera. Mas a nossa condição humana, que é fraca. Então aqui nós vimos, eu fui buscando os versículos, nós vimos em Hebreus 11:34, que diz que os homens de fé apagaram a força do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força. Da onde não tinha, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Irmãos, é isso que Deus está querendo de nós, tirar da onde não tem força. Deus ele está querendo que a gente tome atitude, que a gente se levante, que a gente comece a caminhar. Eu acho muito lindo quando Deus fala para Josué: manda os sacerdotes entrarem no Rio Jordão. Estava na cheia, era necessário eles porem o pé no Rio Jordão. Quando eles puseram o pé no Rio Jordão, as águas se abriram e eles passaram a pé. Estava na cheia, o rio transbordando, eles tinham que atravessar do outro lado. É necessário você tomar uma atitude. Deus falou: Josué, me ouça e me obedeça. Põe um sacerdote para entrar dentro do rio. Mas está cheio, não questionou, não, vai lá e faça isso.
E muitas vezes nós temos que tomar essa atitude. A gente tem que se lançar a Deus, e Deus ele vai e abre a porta, ele traz solução. Esse é o propósito do Senhor na nossa vida. Tirar força da onde não tem força, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estou me lembrando aqui de um texto, eu nem li ele para hoje, mas me veio à mente aqui de Sansão. Sansão, uma ocasião, ele travou uma batalha ferrenha, me parece que foi com os filisteus, e ele lutou, ele usou como arma de guerra uma ossada da cabeça de um jumento, né? E ele, é isso mesmo, né, Lona? Não está confirmando ali. Eu não me lembro quantos homens. Queixada, por mais de 1000 homens. Chamam de queixada. Uma queixada de um jumento. E ele matou centenas, não sei quantos, mais de 1000 homens, sozinho. E depois disso ele ficou fadigado, ele ficou cansado em extremo, e ele não tinha mais onde se apegar. E Deus mostrou para ele que havia uma fonte muito perto dele. E o nome dessa fonte é Leí. E ele foi para essa fonte. E nessa fonte ele recobrou as forças, ele recobrou o ânimo, ele sentiu alento, ele ficou revigorado. E nós lembramos que Jesus é essa fonte. A gente está na peleja, está na luta, está cansado, destrói o inimigo daqui, de lá e acolá, e de toda a natureza à nossa volta. Às vezes a gente se sente até só em determinadas situações, guerreando, e a gente vai, chega um momento que parece que as forças se vão. É o que a gente está abordando hoje. A gente entra em exaustão, mas nós precisamos lembrar, devemos, é importante sempre nós nos lembrarmos que pertinho de nós existe esta fonte chamada Jesus Cristo. Águas revigorantes, águas purificadoras que refrigeram a nossa alma, que sacia a nossa alma, que alivia a nossa carga, que nos traz novo ânimo. Águas revigorantes dessa fonte, aleluia. É porque, o que acontece? Muitas vezes quando nós estamos nesse estado de fadiga, a nossa primeira tendência é parar de cultuar, parar de buscar a Deus, parar de orar. A nossa tendência é essa. E não foi o que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam no cárcere. Eles apanharam muito, poderiam falar assim: não, eu estou cansado, eu estou fatigado, eu vou dormir, vou tentar descansar porque já apanhei muito hoje. Mas eles buscaram renovar suas forças e começaram a louvar o Senhor. Buscaram a Deus, mesmo diante daquele estado de cansaço, de fadiga, eles começaram a buscar a Deus, e o cárcere tremeu e abriu, libertou todos eles. Houve aquele grande terremoto, né? Então, irmãos, a Bíblia fala lá em Joel, no capítulo 3, verso 10, fala o seguinte: diga o fraco, sou forte. Aleluia. Não é? Você não pode falar assim: eu estou fraco, é igual aquele galinhola que fala: estou fraco. Nada disso. Diga o fraco, eu sou forte. Não quer dizer que você não é fraco, você é fraco mesmo, né? Porque diga o fraco é porque é fraco, mas diga que sou forte. Forte de quem? Sou forte no poder do Senhor. Aleluia. Nós não somos fortes na força do braço, nós somos fortes na promessa, no Senhor. Essa que faz a diferença, irmão. Deus quer revelar a sua força, a sua unção, o seu poder na nossa fraqueza, mas para isso nós temos que crer, para isso nós temos que tomar atitude, nós temos que fazer diferença. É isso que o Senhor quer injetar em nós, essa fé, essa coragem, essa determinação de que Ele pode, que Ele faz. É isso que é o cristianismo, irmão. Essa revelação: eu sou fraco, mas o Senhor é forte na minha vida. Eu não vou ficar falando eu sou fraco, eu sou, né? O apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso suportar, posso vencer, né? Exatamente. Posso passar todas as coisas porque Ele me fortalece para passar qualquer adversidade. Aleluia. Nós estamos chegando para o final dessa palavra, mas eu tenho que deixar aqui, Zé, ainda a declaração de Paulo lá em 2 Coríntios 12, 9. Eu preciso falar sobre isso. Ele diz assim: a minha graça
te basta. Ele questionou a Deus sobre um espinho na carne, um problema que ele tinha, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, Paulo diz, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então isso é uma declaração muito expressiva de Paulo. Ele falou que ele acaba dizendo: não, eu me alegro até mesmo da minha fraqueza, porque é nessa hora que o poder de Deus se revela, é nesse momento que o milagre acontece. Então ele fica alegre quando ele estava numa situação de dificuldade, ele sabia: é a hora do milagre acontecer, eu vou partir para cima, porque a mão de Deus vai agir na minha vida, eu vou ver as realizações de Deus acontecer, né? Porque o mais comum, quando vê um problema, a gente faz igual a avestruz, enfia a cabeça no buraco e fica esperando aquele vendaval passar. Mas o Senhor quer que a gente parta para cima, não na força do braço, mas na força do poder de Deus, acreditando que nós estamos, na convicção de que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos, como ele falou lá atrás, aquele que resistir o mal, aquele versículo que nós lemos lá atrás, e ele falou bem assim: quem não se cansa de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem. Então nós não vamos nos cansar, nós não vamos nos acordar, nós vamos continuar fazendo o bem, né? Aleluia. Então Paulo, ele não está se contradizendo, né? Ele está falando: não, eu falo isso, eu acho dessa maneira porque eu creio que o poder de Deus vai se realizar na nossa vida, na minha vida. Aqui, irmãos, eu preciso ler um outro versículo, né? Eu gosto muito da palavra de Deus, esse Salmo 119, 71, né? E o salmista falou: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, irmãos, às vezes a pessoa fala bem assim: por que Deus já não traz logo uma solução? Eu preciso sofrer, eu preciso cansar, eu preciso me fatigar. Por que Deus já não trouxe já o pacote completo? É justamente porque Deus quer nos tratar, Deus quer nos mostrar que nós somos incapazes de resolver com a força do nosso braço. Ele quer mostrar para nós que Ele é poderoso para realizar a sua vontade sobre a nossa vida. Ele quer nos levar a uma experiência de viver um milagre, né? Então o salmista, quando diz: foi bom eu ter sido afligido para mim aprender, para que eu aprendesse essas verdades, para que eu tivesse essa experiência. Nós somos chamados a viver experiências com Deus, e nós só vamos viver quando a gente passa. Experiências não são realizadas quando a gente está no monte, a experiência é quando a gente passa no vale da sombra da morte, quando a gente passa nas dificuldades, ali o Senhor se manifesta. Então foi bom eu ter sido afligido, foi bom eu passar pelo vale, foi bom passar dificuldade, porque foi ali que eu aprendi, né? Então o cansaço, irmãos, não é para nos abater, não é para nos destruir, mas é para nos levar aos pés do Senhor, para nós experimentarmos a glória de Deus, experimentarmos o renovo de Deus na nossa vida, né? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Eu quero dizer ainda umas palavras que eu anotei aqui. Reconhecemos não só a nossa fraqueza, mas também que Deus é a fonte da nossa força. Deus é a fonte, nós reconhecemos, é importante sim, né? Seria uma irrealidade, uma falsidade de falar: não, eu sou forte, Deus já me curou, Deus já me salvou, eu já aceitei Jesus, Deus já tem todo o poder. Não, eu reconheço que eu continuo sendo dependente
da misericórdia, da graça do Senhor. Ai de mim, ai de nós, ai do ser humano. Irmãos, inclusive esse tempo que nós estamos passando é para que o homem, para que o ser humano reconheça a dependência dele, que Deus tem um domínio. Deus está chamando a atenção do ser, de todo o ser humano, de toda a humanidade, de que Ele é que é o Senhor, Ele é que tem o domínio de todas as coisas. Então é importante nós reconhecermos, em primeiro lugar, reconhecermos, né, o poder de Deus, a nossa limitação. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Então, irmãos, outra coisa, se o Senhor não vem de imediato, né, com uma solução sobre a tua vida, sobre a minha vida, corra para Ele, né? Esse é o segundo, né? Nós temos dois passos. Um é quando Deus vem e traz uma solução, mas se Ele não vier, o que Ele espera de nós é que nós corramos para Ele, buscamos a presença dEle. Glória a Deus. Né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe essa palavra na tua vida. Nós passamos uns minutinhos, mas vamos participar da Santa Ceia agora, né? Lembrando que é isso que Deus quer. Não se entregue aos problemas, não se entregue ao cansaço. Renove no Senhor, busque a presença do Senhor, que Ele está pronto. Né? Pode falar de oração. Fala, já encerrei. Vai orar, né? Sim. Nós vamos estar orando aqui, queridos. A Luana anotou o pedido de oração. A Magali Viana, minha prima lá na Itaúca-Pedra, está pedindo oração pela filha dela, vai ter bebê quinta-feira. Vamos orar, viu, Magali, pela sua filha, seu netinho, em nome de Jesus, elas irão saudáveis, estarão muito bem. E também a Marília, acho que a Marília, outra filha sua, tem outra, né, que estava também com Covid. Nós continuamos orando, eu creio que ela já deve estar na fase final, né, já está bem. Glória a Deus. Também estamos orando aqui, vamos orar pela sobrinha da Beth, viu, Beth, pela Tamires, pela solução da situação dela. Em nome de Jesus, o Senhor vai dar vitória, porque onde tem oração tem vitória. Glória a Deus. Nós cremos. Nós queremos aqui também citar, né, nossos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe. Essa mensagem vai estar, queridos, escuta essa live, vai ser postada no YouTube. Amém. Nós temos lá o nosso canal e participe lá do nosso canal no YouTube. O nome do canal é SEMA e Missão Anunciar na frente, SEMA Missão Anunciar. Se inscreva lá para você também achar lá nossos contatos, tá bom? Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar. Amém. Amado Deus, colocamos diante do Senhor nossa vida nesta noite, Pai. Nossa vida, quando eu falo nossa, nós aqui, Senhor, neste espaço, todos quantos estão nos assistindo, esses pedidos de oração, Senhor, apresentamos a Ti, Pai, porque todo poder emana do Senhor. O Senhor é o nosso El Shaddai, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo afirmou lá em Mateus 28, todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, Senhor, nós não temos em nós poder algum, e por isso que nós dirigimos a nossa voz ao Senhor, nosso pedido ao Senhor. O Senhor entra em socorro daqueles que pediram oração, e que o Senhor possa, Pai, de acordo com a palavra ministrada esta noite, trazer sobre nós este vigor, esse ânimo, essa força, Senhor, esse renovo, Jesus Cristo. Nós precisamos todos os dias, Senhor, independente se nós teremos, Pai, adversidades de maior tamanho ou menor, se nós estamos em paz ou se nós estamos com inquietação, qualquer que seja a situação, nós precisamos da sua companhia, do seu socorro, e nós pedimos, Espírito Santo, esteja com cada um dos teus, enviando provisão, socorro e a sua companhia, Pai. Que possamos, Senhor, que nós possamos desenvolver este hábito de primeiro falar com o Senhor, para depois então a gente compartilhar com alguém mais da nossa confiança. Ó Deus, porque na verdade faz bem esse processo de nós abrirmos esse coração com alguém que seja colocado pelo Senhor, alguém da nossa confiança, mas que sobretudo nós possamos abrir o coração sem reservas com o Senhor, porque o Senhor é a nossa cura, em nome de Jesus.